Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É com imensa alegria que estamos dando continuidade ao estudo de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, hoje com Cláudia Semeghini. Esta é uma iniciativa do NSP, a Federação Espírita Holandesa, e os amigos da AME Brasil. O tópico do estudo de hoje é relação ego-self a partir de Jesus. Cláudia, com você. Obrigada, Maria. É um grande prazer a gente estar junto novamente e iniciando o ano, né? Iniciando um ano que será de muita esperança, desejamos que seja de muita paz, de conforto espiritual para todos e de crescimento para todos nós, que a gente caminhe sempre em direção à luz. E é um grande prazer, então, estar com vocês todos, iniciando o ano, falando de Jesus um pouquinho, né? Porque a gente, quando começa a falar de Jesus, a gente só toca naquela beiradinha do manto dele, né? Quando ele caminhava e as pessoas tocavam nele. Então, falar dele é só tocar um pouquinho no manto, mas isso já é tão gostoso para nós, né? Isso já nos faz crescer tanto. E nesse tema de hoje, que fala da relação ego-self, né? No nosso cronograma aqui, a gente tem 3 capítulos de Jesus à luz do Evangelho. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É o capítulo 3, que fala da realeza de Jesus. É o capítulo 8, que fala o maior. E é o capítulo 24, que fala a perfeição. A gente não consegue extinguir, né? A gente não consegue ver todos os itens, tudo aquilo que Joana traz para nós nesses capítulos, mas a gente consegue passear um pouco por eles e trazer assim algo de mais importante para que a gente possa refletir. Porque, assim, o conhecimento a gente tem através dos livros, dos capítulos, das lives, dos estudos particulares, né? Mas o que é mais importante é que a gente possa trazer alguma coisa para tocar o nosso coração, porque a transformação vem disso, quando a gente consegue tocar o nosso coração, né? Eu, o meu, falando com vocês e elaborando estudo, vocês escutando, e a gente reverberando para o mundo. Isso é que é importante, né? Então, com base nessas minhas palavras, a gente vai falar um pouco sobre esses capítulos. Primeiro, o tema, antes da gente entrar para o capítulo propriamente dito, a gente tem que o tema é ego-self. E eu não sei como vocês estão avançando, como já avançaram nesse estudo, mas a gente pode falar sucintamente que o ego é essa instância centralizadora da consciência, da nossa personalidade. Nós temos um ego que gerencia a nossa personalidade. E aí ele lida com os enfrentamentos da vida, né? Ele é o complexo, né? O ego é um complexo, e ele é o complexo mais importante da psique. Ele é o complexo mais importante. Por quê? Porque ele é o centralizador da nossa consciência. Sem ego, a gente não estaria aqui agora falando e nem vocês entendendo. Então, para vocês verem a importância do ego, dessa instância, né? E o self a gente traz, na psicologia, a gente fala que é essa instância centralizadora de um todo, que organiza todos os complexos da psique, sombra, ânima, ânimos, persona, o próprio ego. Então, o self é esse grande chefão da nossa psique, né? Em termos psicológicos falando. Mas a gente sabe também que, em termos da doutrina e a forma como Joana de Ângeles nos traz, o self é o próprio espírito, né? Ele é o espírito que caminha ao longo das várias reencarnações, aprendendo, né? Se libertando da ganga, como o Divaldo Franco nos fala, né? Caminhando cada vez mais, né? Se despindo da sombra e se iluminando cada vez um pouquinho. Então, é o self, o nosso espírito imortal. Mas por que a gente fala também que o self
ele é a instância divina dentro de nós. Por quê? Porque o Espírito foi criado por Deus. E ele tem a fagulha divina dentro dele. Todos nós temos. Então, vejam, assim, essas sutilezas do falar, né? Quando a psicologia fala que o self, essa instância organizadora, centralizadora da psique, é porque Deus, a fagulha divina, ou o caminho para esse encontro, autoencontro, porque, a pessoa, nós somos reencarnacionistas, né? Mas aquele que não é, pode pensar que é o autoencontro, o encontro consigo próprio. São várias formas de se falar, né? Ao longo dos vários credos. Mas essa instância sélfica, que contém a fagulha divina, é essa instância que está dentro de nós, é o caminho, é Deus dentro de nós. E aí, alcançar esse Deus dentro de nós é que está, na nossa luta, no nosso trabalho, né? Diário, cotidiano, de alcançar, de fazer essa conexão que a gente chama de eixo ego-self, fazer essa conexão com esse divino em nós, com esse espírito imortal que nos habita, que nós somos, né? Nós somos personalidade, mas nós somos um espírito. Nós estamos personalidade, é melhor a gente dizer assim. A gente está personalidade, eu estou Cláudia neste momento. Já fui Maria, já fui várias coisas. Hoje eu estou Cláudia, mas eu sou um espírito imortal. Então, essa fagulha divina em mim, esse espírito que habita o meu corpo, é que tem essa conexão com o divino, porque foi criado por Deus. E aí, portanto, esse exercício do nosso ego de alcançar essa relação com esse divino. Cada vez que a gente se aproxima mais desse autoencontro conosco, nós estamos um pouco mais próximos dessa instância divina em sua plenitude. Então, assim, acho que eu dei uma introdução gigantesca, vocês me desculpem, mas o tema era a relação ego-self e eu não podia começar a partir daí, né? Então, assim, para a gente falar um pouquinho de cada capítulo, a gente fala da realeza de Jesus, que é o capítulo 3. E aí, nesse capítulo 3, a Joana vai começar falando da sombra, que é um dos complexos nossos, né? Um dos arquétipos, a sombra. E aí, nessa sombra, ela vai falar que a sombra coletiva é que faz, e a sombra coletiva o que é? Nada mais é do que a sombra dos egos todos, que compõem essa grande sombra coletiva, né? Que se torna perigosa, né? A horda sem ordem é muito perigosa. Então, nesse capítulo, a Joana fala sobre a sombra coletiva e sobre a necessidade do ego de disputar os lugares de destaque, de honrarias, de se elevar, achando-se muito mais do que os outros, né? Do que todos os outros. E ela vai falar, então, que isso nós já sabemos, leva aos vazios existenciais, à frustração, né? Leva às crises que a pessoa vai vivendo ao longo da vida, até que ela vai entender que aquilo não é o que a compõe, aquilo é muito pouco, né? Então, ela vai se despindo dessa sombra a partir do momento desse autoconhecimento. E ela vai falar, então, de Pilatos, que era um rei, né? Ele tinha autoridade da sociedade, mas ele entendia muito bem a autoridade de Jesus. Ele sabia, quando ele pergunta, tu és rei, né? Tu é mesmo rei? Ele sabia com quem ele estava, né? E é interessante porque muitas vezes quando a gente se aproxima de alguém que tem uma espiritualidade maior, uma amplitude, né? A gente entende, não pelo raciocínio, mas a gente entende pelo coração que a gente está se aproximando de algo um pouquinho maior do que nós entendemos como nós mesmos. E assim foi Pilatos, né? Apesar dele estar investido daquele poder, ele já entendia que Jesus era uma autoridade, mas, né, como ele ainda tinha muito de sombra, ele não conseguiu
apesar disso, apesar de entender com essa sensibilidade que ele tinha, né, com o coração, ele não conseguiu contrariar o que estava acontecendo. E aí ele lavou as mãos, né? Foi o primeiro contato que ele teve com esse divino, que era Jesus. Jesus não é Deus, mas Jesus está tão mais elevado de nós, e estava tão mais elevado que Pilatos, que ele percebeu o divino em Jesus. Assim como nós, muitas vezes, nos aproximamos de alguém e nos sentimos tão bem, que a gente se aproxima do divino a partir daquela pessoa, né? Isso é tão bonito, isso é muito gostoso, né? Então, a Joana vai falando nesse capítulo inicial da Realiza de Jesus, né? Ela vai falando que Jesus, que Pilatos, então, ali diante de Jesus, ele entendia que ali era a autoridade moral de Jesus, porque Jesus triunfava-se, né? Não sobre o coletivo, mas ele triunfou sobre si mesmo, venceu a sombra, venceu o seu inconsciente, né? Não tinha nada em Jesus mal trabalhado, né? Ele não tinha sombra. Então, Pilatos, quando se aproxima, ele entendia que ali não havia uma pessoa disputando poder transitório. Ali havia, sim, um mestre, alguém com autoridade, porque trazia o tesouro da paz. E aí Jesus diz, meu reino não é deste mundo, quando ele responde para Pilatos, meu reino não é deste mundo, ou seja, há um outro reino, um reino verdadeiro, que não é esse reino das aparências. Como diz Joana, as meta-necessidades, as necessidades reais, importantes, estão naquele reino de Deus, onde a gente toca, quando a gente se aproxima de uma outra pessoa e se sente tão bem, a gente se aproxima desse divino, a gente pode desfrutar do divino através dessa pessoa. Então, assim, só para a gente lembrar, né, o que é o reino de Deus para Jesus. Ele se referia àquelas instâncias, né, aquelas esferas de onde ele tinha procedido, né, mas reino de Deus também se refere às regiões do sentimento, né? E falando-se de sentimento, a gente tem que falar de fraternidade e de amor, que era aquilo que Jesus pregava, a fraternidade e o amor, né? E também, quando a gente fala de reino de Deus, a gente fala de um lugar de consciência tranquila, né? Esse tesouro da paz que Jesus transmitia. Então, por isso é importante a gente ir se aproximando do Mestre, tocando naquele manto, nem que seja na beiradinha, para que a gente possa ir se aproximando deste lugar que ele vinha, que era o reino de Deus, o reino das instâncias, mas o reino das regiões do amor, da fraternidade, do sentimento puro, daquele tesouro que nós desejamos. Por isso que Jesus falava, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, porque era o mais importante, é o mais importante que a gente precisa, né? Eu custei a entender isso quando as pessoas me diziam, fique em paz. Eu fui entendendo aos poucos, confesso para vocês, o que era oferecer a paz, oferecer o desejo da paz. Fique em paz, esteja em paz. É o maior presente que a gente pode oferecer para uma pessoa. É o desejo de que ela fique em paz. E era isso que Jesus nos oferecia, a paz que ele trazia. Mas aí, como a gente está falando de Jesus, vamos ver quem é Jesus então. Como é que a Joana nos fala? Na introdução, ela vai trazer assim, é o mais notável ser da história da humanidade. Olha só, é o mais notável ser. A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas entre todas as que já passaram pela cultura e civilização através dos tempos. Então, Jesus é o mais falado, né? A gente pode falar que Jesus é o the must, né? Aquilo que é comentado, fala-se de um jeito, fala-se de outro, mas o mito cristão, né? A passagem de Jesus pela terra é incontestável.
Ela fala também, na página 31, 32, dessa obra psicológica de capa azul. Ela diz assim: Jesus é o exemplo do ser integrado, perfeitamente destituído de um inconsciente perturbador. É o que eu falei há pouco, ele não tinha sombra. Jesus não tinha sombra que o perturbasse. Olha, perfeitamente destituído de um inconsciente perturbador. Por isso que ele era paz personificada. E é aquilo que a gente busca, a paz, né? Todas as suas matrizes arquetípicas vêm da herança divina nele existente e predominante. Então, tudo nele revelava Deus. Ele não é Deus, como confundem, mas tudo nele revelava de onde ele veio e de quem ele era filho. E isso a gente precisa ir integrando, porque nós também somos filhos de Deus. E a gente precisa ir integrando isso, né? De onde a gente veio, de quem a gente é filho. Assim como a gente fala na vida normal, né? Na vida nossa, fulano é filho de ciclano, né? Ah, e não é? Então, a gente é filho de Deus, a gente tem que integrar, né, isso, né? Ah, quem é você? Não, eu sou filha de Deus, né? Meu pai é Deus, e tal, tal, tal. E olha como é diferente, olha como isso cria impacto para a gente, né? E era isso que ele revelava o tempo todo, né? A filiação dele, ele revelava o tempo todo, por isso ele não temia, ele confiava, né? Joana nos fala também que Jesus é o embaixador de Deus. Também é uma expressão muito bacana, né? Porque onde ele ia, ele falava de Deus. Então, ele era o embaixador, ele trazia mensagem, né? Isso também está na página 32, essa expressão, embaixador de Deus. E lá na página 181 desse livro, ela diz assim: é um homem são, transitando por um mundo enfermo, e trabalhando, ou seja, trabalhando este mundo para que se assemelhe àquele de onde veio. Então, essa era a proposta de Jesus. O tempo todo, ele trabalhava para quê? Para mostrar de onde ele veio, o mundo que ele veio, de quem ele representava, ele era o embaixador, né? Então, esse era o trabalho contínuo de Jesus, né? Então, para Joana de Ângeles, lá na página 31, 32, desse primeiro capítulo que a gente está falando, ela diz assim, que o ministério de Jesus era a vida futura. Então, esse era o trabalho de Jesus, falar constantemente na vida futura, né? Porque a vida não é, o meu reino não é deste mundo, ele falou. Então, o meu reino é de outro lugar, era a vida futura, né? A vida de quê, gente? A vida de um espírito imortal, né? Porque aqui nós estamos de passagem, a gente pode não pensar muito, a gente pode se compadecer muitas vezes, né, com o desencarne das pessoas, a gente sofre com os nossos entes queridos, fazem a grande viagem, a gente sente muita saudade, mas a gente esse mundo não é, esse mundo é transitório. Então, o ministério de Jesus, ou seja, o trabalho de Jesus, era dizer sobre a vida futura. E aí ele dizia, eu e o Pai somos um, né? Porque ele estava na obra, embaixador de Deus, trabalhando pela obra de Deus, e aí trabalhando pela obra, falando desse reino verdadeiro, né? Desse ministério dele, a vida futura. Joana fala também na trajetória de Jesus, ou seja, no contexto das realizações dele, né, que eram fundamentais na constituição dos ideais e das ideias que ele trazia da perspectiva da vida futura, né? Então, essa trajetória e esse contexto de Jesus nas realizações das pessoas se reflete naquela frase que ele dizia, vá e não peques mais. Ou seja, faz agora diferente, né? Zera o cronômetro e começa tudo de novo, vá e não peques mais.
Era esse o contexto que ele nos ajudava, nos educava o tempo todo. E eu falo nós porque a gente estava lá, né? Só que a gente estava anos-luz para trás, né? E agora a gente está um pouquinho melhor, que bom, né? Evoluímos, né? Mas ele já dizia isso para nós, vai, não peques mais. Aí a gente, puf, peca, 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 erra, erra, né? Mas esse era o trabalho dele, era a trajetória dele nessas, pontuando essas realizações das pessoas. E a Joana fala também que o apostolado de Jesus é sobre o ser espiritual, está pautado no ser espiritual, não no ser transitório na personalidade, está pautado no ser espiritual. No despojamento desses condicionamentos primários que a gente vem trazendo ao longo da vida, que vão impregnando o nosso trânsito corporal e vão nos desviando daquela proposta de que aqui viemos nesta vida, que é uma frase que eu adoro, né? Porque assim, quando a gente fala assim, pera lá, mas para que eu vim? Pronto, você já, você já volta para o teu eixo, para a tua rota, que a gente está totalmente baratinado, a gente fala, peraí, mas isso aí é transitório, isso aí é da minha personalidade, o que é que eu vim fazer nesse lapso de tempo da minha personalidade? Aí a gente vai e volta, essa frase é importante porque ela nos traz de novo para o eixo, né? Da nossa responsabilidade com a nossa reencarnação, com o nosso projeto reencarnatório. Então, vejam, a Joana nos fala de 3 coisas importantes: o ministério de Jesus, que era a vida futura, a trajetória dele nos ensinando diariamente, né? E no apostolado dele, ou seja, ele era um apóstolo, um embaixador de Deus e trabalhava para a vida espiritual, a moralidade, o desenvolvimento da moralidade, o despojamento dessas matrizes nossas, matrizes não, dessas impregnações ao longo das nossas vidas, né, de quedas, né, de vícios, né, de viver para o prazer e não para o dever, que também é algo importante, né? Bom, então essa é a proposta de Jesus, era a proposta de iluminar as consciências, né? Era uma proposta de libertação através do conhecimento da verdade e a integração desses postulados do amor. Vamos entender essa frase, né? Que essa frase também é uma frase que Joana nos fala lá no capítulo 3. Iluminar as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade. Gente, é só pelo autoconhecimento que a gente consegue se libertar. E o que é o autoconhecimento? É um mergulho dentro de si, a identificação do que serve para nós, do que não nos serve mais, né? A gente, se desfazer de coisas que não fazem mais sentido, despertar coisas, despertar temas, temáticas, despertar propostas adormecidas, né? Porque assim, o cotidiano, o automatismo da vida, no acorda, vai, se arruma, trabalha, né? Toma conta da casa, faz um monte de coisa, né? Se relaciona com muita gente, e isso vai nos afastando muitas vezes do contato conosco mesmo, e do contato com a nossa proposta, porque se Jesus tinha uma proposta para nós também temos uma proposta particular e individual. Então, assim, o contato com esse mundo íntimo, com as reflexões, vai fazendo com que a gente vá ao encontro desse autoconhecimento tão importante, né? Que vai nos libertando, né? Joana nos fala que esse autoconhecimento liberta-nos. Esse autoconhecimento, ele nos liberta, ou seja, liberta a verdade com V maiúsculo que está dentro de nós, né? Com esses valores adormecidos, né?
com essas possibilidades tão grandes que temos, que muitas vezes não utilizamos, né? Muitos falam que a gente sai da reencarnação, né? Despede dessa reencarnação com muito pouco aproveitado. Gente, é uma frustração, né? A gente chegar lá do outro lado e dizer assim, meu Deus do céu, quanto tempo que eu perdi, né? Naquela coisa que não fazia sentido, né? Quanto tempo eu perdi descansando? Tem pessoas que descansam, né? Tem que curtir a vida, descansa. Quanto tempo eu perdi? É lógico que a gente precisa viver num equilíbrio, né? A gente não pode viver só no dever, na obrigação e tal. A gente tem que ter momentos, né, que se chama de ócio criativo, que é justamente favorece a gente esse mergulho interior e, e nos favorece também perceber que caminho seguiremos, né? A partir desse freio, é um freio de arrumação, né? Tem até essa frase que diz, é um freio de arrumação, freia para arrumar tudo dentro e poder avaliar que aquelas propostas são boas, aquelas outras já não são, e o que eu vou querer. Bom, a gente está falando de autoconhecimento, né, de busca da verdade, né, através desse autoconhecimento. E aí, nessa frasinha que a Joana nos traz, também tem o final assim, e integração nos postulados soberanos do amor. E por que isso é importante, né? Porque o amor é essa lei maior que tem, que vige no universo, né? É o hálito divino, o amor, com letra maiúscula, é a energia soberana que habita o universo. É o hálito divino, é a pulsação divina, é o amor puro, é o amor do Pai, né? E é através dessa lei do amor que faz com que a gente deixe de ser tão egóico, tão narcísico, e passe mais a pensar no nós. Quanto mais a gente for evoluindo, for pensando no nós, mais a gente vai estar próximo dessa lei do amor soberano. E aí a Joana nos fala o seguinte, que o amor, quando ela está falando da realeza, ela está dizendo assim, que o cetro e a coroa de Jesus não era como dos reis, era o amor. Então, o amor era o cetro e a coroa dele, por onde ele passeava e dividia, compartilhava todo aquilo que ele trazia. Bom, a gente falou um pouco da realeza de Jesus, né? A gente só fala pouco porque a gente não consegue alcançar, né? Como eu falei, a gente só toca no manto dele, né? Falando na realeza dele, mas a gente pode já entender que essa verdade que habitava ele era aquela que ele queria transparecer para todos nós e ensinar. E é isso que ele veio, né? Porque ele se despojou, ele saiu de onde ele estava, né? Aliás, a gente nem pode imaginar como foi sofrido para ele evoluir até chegar, né, a reencarnar no nosso planeta, né? Mas a gente percebe a grandiosidade dele porque ele estava aqui, mas ele não pertencia aqui, né? Então, esse também é um outro exemplo que Jesus nos traz. Como a gente pode estar no mundo sem pertencer ao mundo em muitas situações, né? Então, é mais um exemplo que Jesus traz dessa verdade dele com letra maiúscula, né? Desse testemunho da verdade, desse testemunho da palavra, da divindade de Deus dentro dele, né? E aí a gente lembra daquela frase, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque a verdade com letra maiúscula é, em síntese, Deus. É, em síntese, amor. É, em síntese, tudo aquilo que habita no universo. Aí a gente vai falar um pouquinho do capítulo a seguir, que é o maior, né? O maior é o próprio Jesus, é o próprio self, né? Aquilo que ele espelha, né? Que Jesus é o self representado, é aquilo que a gente se espelha, né? No nosso ego, muito ainda pequenino, a gente se espelha nessa figura sélfica de Jesus.
Então, a Joana vai falando aqui nesse início desse capítulo sobre a supremacia do ego, né? Que conduz o indivíduo a essas paixões. Então, o ego que se debate, que quer aparecer, que quer ser sempre mais, que quer ter o poder, que quer ter a fama, que quer ter os louros, né? Que quer ter, como Pilatos, o cetro e a coroa. Esse ego não nos leva a lugar nenhum, exceto quando a gente coloca ele no lugar dele de centro organizador da nossa consciência. Aí, ótimo, parabéns, fique nesse lugar, né? Administre aí os complexos, administre as relações, mas vamos menos, né? Quando a gente fala assim para a pessoa está exaltada, a gente pensa assim, ai meu Deus, menos, um pouco menos, né? Tá demais, né? Quer dizer, então não é aquela instância, não é ali aquele lugar em que o ego deveria estar, ele está suplantando o seu tamanho e querendo ser o próprio self. Então, quando a pessoa está exacerbada, ela está fora do lugar dela. Lógico que ela está vivendo, ela está, digamos, incorporando um complexo ali que está atuante, né? Que ali não é ela, é o próprio complexo que toma conta. Mas quanto mais o ego se sentir exacerbado, mais perigoso fica, porque ele vai querer ser como o self e não pode. O ego nunca pode ser como o self, senão ele é engolido. É, é, não dá para a gente se aproximar da divindade assim, tão perto, sem correr riscos, né? A gente tem que ter um aparato, uma proteção, né? E a proteção o que é a proteção? São os próprios mecanismos de defesa, o próprio mergulho nesse autoconhecimento que vai nos colocando no nosso lugar, e não no lugar errado, né? E é como assim, a gente pode pensar, o mergulhador, quando ele mergulha todo aparatado, porque ele está indo num mundo que não é o dele. E aí ele mergulha com oxigênio, né? Com toda aquela roupa que protege do frio e tudo, com luzinha, né? Uns vão com aquela luzinha na testa. Assim, o ego não pode se aproximar do self sem o devido cuidado, respeito, né? A gente não pode se aproximar desse divino, dessa instância que contém o divino. Então, quando o ego está nessa supremacia, como a Joana fala, ele conduz o indivíduo de forma errada, né? E aí o indivíduo começa, a personalidade começa a se colocar de forma errada, tomar decisões erradas, ter relações erradas, né? Olhar mais para o lado do materialismo, do personalismo. E é isso, o que acontece? Vai nos afastando cada vez mais dos nossos projetos reencarnatórios, daquilo que a gente precisa aprender, daquilo que a gente precisa vivenciar. Então, aí ela vai falar um pouco mais da sombra coletiva, que a gente já falou, né? E aí é interessante que ela fala na sombra coletiva, assim, no sentido de que quando a sombra individual que carregamos vai se expandindo e que a gente não conhece, e vai alcançando consequências desastrosas, dolorosas, o que acontece? Vai gerando desavenças nos relacionamentos, a gente vai escolhendo equivocadamente as coisas, né? Vamos tendo brigas de poder, medo de perder aquilo que acha que tem, né? E vai angariando sofrimentos para a próxima vida, e não só para essa, né? E aí ela vai dizendo que muitas vezes, quando é, a gente pode se aproximar de alguém e sentir, como eu falei, esse bem-estar desse divino, né? Mas há pessoas que estão tão perturbadas que se aproximam de alguém que esteja mais pacificado, vamos falar dessa maneira, e se sentem muito mal, e projetam a sua sombra naquela pessoa.
Então, a Joana vai falar aqui um pouquinho na projeção da sombra, ela vai tocar de leve nesse mecanismo de defesa que é a projeção da sombra. E a projeção da sombra existe, é lógico que tudo existe também por algo bom, né? Então, se por um lado a pessoa projeta aquilo que ela não está vendo nela, que ela precisa reconhecer, por outro lado, é a partir dessa projeção e desse espelhamento que ela vai se confrontar e, lógico, fazendo um processo de mergulho interno, de questionamento, de reflexão, aí sim ela vai entender que aquilo que ela está projetando não é da outra pessoa, é dela, e aí sim ela recolhe essa projeção e ela cresce. Então, veja, voltando ao exemplo de Jesus, né, antes da crucificação, quanta sombra foi projetada nele, que não era dele. E como o medo daquelas pessoas que estavam projetando a sombra fez com que deixasse a sombra lá. Vamos fazer de conta para todo mundo que a sombra está lá. Que foi o que aconteceu com Pilatos, né? Deixa a sombra lá. Então ela fala da projeção da própria sombra, daquilo que assusta a pessoa, né? Porque ela tá vendo aquilo que é dela, mas que ela não reconhece, né? E todas as pessoas, assim, por exemplo, Jesus, né, que foi um líder, né, uma moralidade exemplar, também, todas essas pessoas que têm um certo destaque, elas são muito afetadas, são por essa sombra projetada. Os próprios santos, né? Todos aqueles que a gente conheceu também, por exemplo, que não são santos, mas o próprio Chico Xavier, né? São colocados neles tanta coisa, tanta projeção, tanta coisa que não pertence a eles. E como é difícil, né, para a pessoa lidar com toda essa projeção e não se sentir afetado, né? Não se sentir ultrajado, prejudicado, é muito difícil, né? Então, são pessoas muito especiais que conseguem isso. E aí ela vai falar no terceiro capítulo sobre a perfeição, que a gente já falou aqui bastante, que a perfeição é o próprio Jesus, né? Mas ela diz que como se alcança, na verdade ela quer dizer assim, como se alcança então um pouco dessa perfeição? E aí ela vai dizer assim, que a incessante luta do espírito é direcionada para a perfeição relativa que lhe está destinada, né? Então, a perfeição, a meta, é justamente essa luta incessante que nós estamos aqui elaborando cotidianamente, né? Para quê? Para que haja uma transformação moral nossa e para que a gente possa ter, para que a gente possa se abrir, porque o futuro será esse, né? A gente se abrir para essa comunicação maior entre os mundos, entre as dimensões, né? Que a gente possa cada vez mais alcançar essas percepções psíquicas, que é o que a gente vem caminhando, né? Que bom, graças a Deus, né? A gente vem alcançando para e passo, né? Um pouquinho de cada vez. E então a gente pode dizer que a perfeição é essa transformação moral, mas também é a evolução nossa, né? A evolução da nossa psique, a evolução em termos neurológicos, né? Para que a gente vá se abrindo, para que a gente vá utilizando aquela função orgânica da mediunidade que a gente pouco usa e que no futuro a gente vai usar mais, né? Eu não sei se eu já falei isso em outra oportunidade, mas assim, eu fiquei pensando sobre esse tempo da pandemia e como a gente conseguiu
se comunicar, e a Maria até já falou isso no início, né? A possibilidade que a gente teve de se comunicar, de estar junto, transpondo barreiras físicas, né? E eu acho que isso foi um grande exercício para nós humanos, né? Seres humanos, agora, do século XXI. Foi um grande exercício para nós, para que a gente possa ir se apropriando um pouco mais dessa expansão psíquica, né? Então, esse foi assim, o que veio, né, de oportunidade para nós, né, a partir da pandemia, né, desse evento pandêmico, essa possibilidade da gente expandindo cada vez mais e se comunicando, né, não só porque estamos próximos. Então, a Joana vai falando, não sei em que momento, mas ela vai dizendo que quando o sujeito vai alcançando esse nível de consciência lúcida, ele vai investindo recursos, que é aquilo que eu falei, possibilidades adormecidas vão sendo despertadas para essa reencarnação atual. Porque se Jesus falou tanto no seu apostolado, né, a sua missão, o seu ensinamento foi sempre esse, né, vai, não peques mais, né, desperta o seu ser espiritual, né, a gente também precisa trabalhar isso cada vez mais, né. Aqui viemos nesta vida, o que é que nós viemos fazer? Nós viemos trabalhar, é lógico, né, para a grande obra do Pai, mas trabalhar para a grande obra também significa ir nos despindo dessa nossa ganga, desses nossos cantos sombrios, dessas nossas dificuldades de relacionamento, né? Para que a gente possa ir alcançando essa meta que a Joana nos traz aqui nesse capítulo 24, que é a perfeição. Então, através do esclarecimento, né, do conhecimento didático, daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente lê, a gente aprende, através da liberdade de consciência, como buscando a verdade com letra maiúscula, que essa verdade com letra maiúscula não nos aprisiona, ela nos liberta, e é através da fraternidade, de dignificar o irmão fraterno que está conosco, a gente vai alcançando esse caminho da perfeição. E essa coisa da dignificação é tão importante, gente, porque muitas vezes a gente olha para o outro como uma personalidade. Lógico, nós estamos encarnados, né? Eu vou olhar para o meu irmão, meu pai, enfim, como uma personalidade. Mas se a gente olhar para o outro como um espírito imortal, que atravessa existências e que luta com dificuldade, a gente tem um outro olhar para isso, que é difícil, é um exercício, né? Mas aí a gente, com esse olhar dessa fraternidade com F maiúsculo, né, a gente vai se despindo de eu não gosto quando fulano faz isso, né? Isso me incomoda, eu queria ter falado assim, eu enfim, todos esses pormenores que ficam tão pequenos quando a gente olha para o outro e diz, puxa, nossa, ele está atravessando séculos igual a mim, caramba, ele é um viajante como eu, puxa, né? Tem outra perspectiva. Então, vamos tentar alcançar essa perfeição, como o João nos fala, através do autoconhecimento, do conhecimento, através da libertação pela verdade com V maiúsculo, e a partir desse amor fraterno que Jesus falou, né, que ele veio tanto nos ensinar, que é dessa dignificação desse irmão como espírito imortal, como viajor, assim como nós. A gente não é especial,
Não somos só nós que viajamos ao longo de séculos, eles também, os nossos que estão conosco, né? Então, isso é um exercício da gente ir tirando esse ego que está fora do lugar dele, né? E vai dizendo para ele assim, olha, menos, bem menos, quase nada, porque você também só está tocando na barra do manto de Jesus. Vai devagar, né? Tu não tá com essa bola toda. Então, são todas essas reflexões, né, que a gente trouxe nesses 3 capítulos, como eu falei, não dá para falar, né, explorar, né, eu acho que eu queria lembrar dessa palavra lá no início, agora que eu lembrei, explorar o capítulo, né, assim, com tantos pormenores, né, mas aí eu vou deixar umas frases que a Joana fala para a gente. Por exemplo, na página 176, ela diz assim, em cada etapa supera um óbice e cresce, ampliando a capacidade de identificação com a vida. Não poucas vezes a sombra elege o prazer ao invés do dever. Então, ela está dizendo, em cada etapa cresce, né? Vai superando os obstáculos, as dificuldades, né? Vai colocando esse ego no lugar certo, porque quanto mais ele está no lugar certo, que não está inflado, mais é possível ele se relacionar autenticamente com essa instância divina que está em nós, que é o nosso espírito imortal, criado por Deus, né? Então, nessa imagem, e aí ela diz o seguinte, olha, nessa imagem conceitual do homem Jesus, pode-se conceber de alguma forma a grandiosidade de Deus. Então, é através do modelo, por isso que a gente fala que Jesus é um modelo, mestre, guia, a gente pode se aproximar um pouquinho da grandiosidade que é o nosso Pai. E quanto mais a gente olhar para esse modelo e dizer, eu quero ser assim, quando eu crescer, a gente vai se aproximando cada vez mais desse divino. E aí, gente, eu queria só trazer uma fala de Jung, lá no Memórias, Sonhos e Reflexões, quando ele diz o seguinte, olha, eu vou ler que é melhor porque tem mais impacto, né? Para o homem, a questão decisiva é: você se refere ou não ao infinito? Tal é o critério da sua vida. Então, essa frase foi de muito impacto para mim. Quando eu reli, a gente vai lendo, lê pedaços de outras coisas, volta a ler, mas depois, quando a gente lê com os olhos diferentes, eu fui ver. Jung já dizia isso, né? Você se refere ou não ao infinito. E é como Jesus pregou o tempo todo. Pregou a vida do espírito imortal, pregou o reino de Deus, essa instância, habitar esse reino de Deus, né? Então, assim, é uma frase para a gente ficar reverberando, né? A gente se refere ou não ao infinito. Tal, então, é o critério da nossa vida. Né? Se a gente está ligado à vida causal, né? À vida original, ou se a gente está mais ligado à vida das circunstâncias, né? À vida do cotidiano, né? A vida ordinária, né? E não a vida causal. Nós nos referimos, então, a cada ato da nossa vida, ao acordar, ao dormir, ao trabalhar, ao olhar para aquele que habita conosco, né? A gente se refere ou não a essa vida de espírito imortal. Eu acho que, então, essas foram as reflexões importantes que eu trouxe, né? Que eu resgatei um pouco aí dos capítulos e pude complementar para vocês, né? E só para a gente fixar, os 3 capítulos foram a realeza de Jesus, o maior e a perfeição.
eu acho que essas 3 frases, essas 3 palavras, esses 3 títulos, eles precisam também ficar dentro de nós, né? O que é a realeza de Jesus, o que é o reino de Deus, qual foi o ministério dele, né? O maior o self, ele representando o nosso self, né? A gente diminuindo o ego, né? E colocando o ego no lugar certo, para que a gente possa beber dessa fonte sélfica, né? Que é o modelo de Jesus, né? E como alcançar a perfeição? A gente se refere, então, ou não, ao infinito, né? A vida de espírito imortal. Chega de falar. É Parece muito. simples, mas é refletir no nosso trabalho de casa, né? Porque para realmente entender a realeza de Jesus e a grandeza dele e, e vê-lo como nosso modelo, quer dizer, queremos seguir nessa direção, né? Para um dia chegar um pouco mais próximo dele, é bastante trabalho para essa reencarnação, mas é o caminho, né? A gente pode escolher se a gente vai avançar um pouquinho, né? Mas né, um pouquinho só mais rápido, ou se a gente vai demorando até que venha aquele baita ensinamento, né? Aquele sacode, ou então aquele freio de arrumação, né? E arruma tudo dentro da gente e a gente vai parte realmente para assumir, né? O que nos cabe, né? E enfrentar. Paulo É, levantou o dedo. eu tenho uma pergunta e uma dúvida, né? Eu não entendi exatamente quando você falou que o ego não pode se aproximar do self sem cuidado. Eu não entendi nem por que o ego vai se aproximar do self e qual é esse cuidado também. Qual o cuidado é? Então, o ego, a gente fala muito do eixo ego-self. E esse eixo ego-self, ele é importante, porque é o diálogo, né? O eixo é uma via de comunicação, né? Entre o ego e o self. Ele vai beber da fonte, dessa fonte sélfica, desse centro organizador da psique, que tem a instância divina, o reino de Deus dentro de nós. Então, o ego vai beber. É assim, é, quando a gente fala em eixo ego-self, né, a gente pode pensar o ego, o self como um eixo grande, como um círculo grande, né? E ele vai fazendo essa comunicação de né? Entre eixos, né? Mas quando eu falo assim que a gente não pode, o ego não pode se aproximar tanto do self, por quê? Porque quando a gente se aproxima do luminoso, e o self, ele tem numen, ele tem poder, é o divino, a gente sucumbe, a gente não aguenta. Então, por isso precisa ter uma distância saudável e uma relação. Porque, assim, o que acontece com o esquizofrênico? Né? Que tem os delírios. Ele acha que ele é Deus, ele acha que ele é Nossa Senhora, né? Porque ele está muito colado, ele se aproximou demais ao divino, essa instância divina, que ele confunde, ele se acha, né? Ele está tomado por essa instância divina, por esse numen, esse poder de brilho, de numen, né? Luminoso, a gente fala que é luminoso, que tem um poder, tem um brilho que ofusca, né? Você olha para o sol, o que você precisa? Um óculos escuro. Quando tem o eclipse, o que se faz? Né? É aquele negativo, né? Não pode olhar para o sol, não pode olhar para não pode estar colado no divino, tem que ter a proteção. Eu acho que esse exemplo do sol e do eclipse, eu acho que é uma coisa que te ilustra melhor, né? A gente não vai se aproximar desse divino tanto sem a proteção. Assim, o que é, então, essa aproximação? Não é colado, é o diálogo. Quando a gente vai beber da fonte, através da meditação, da interiorização, a gente está
entrando em contato com o divino em nós. A gente está nesse eixo ego-self, né? Mas a gente não é o divino, porque não dá para ser. E não dá para ficar colado nele, que vai ofuscar, vai queimar, não vai dar certo. Eu acho assim, que esse exemplo do eclipse e tal, ou mesmo do próprio sol que você olha, acho que ilustra bem, né? Claro. E Jesus é chamado sol, né, também, né? A luminosidade, o próprio sol. Ok, obrigado. Conseguiu, Consegui. né, se apropriar um pouco mais, né? Obrigado. Nada. Cláudia, a Gigi está perguntando se você podia dizer novamente a frase do Jung. Eu não sei qual foi a frase Quem? A do Jung. Gigi? A Gigi? Sim. Sim, você se refere ou A não ao última aí do infinito? infinito. Ô, Gigi, deixa eu pegar aqui. Ele fala assim, você se refere ou não ao infinito? Olha lá, eu vou falar. Para o homem, a questão decisiva é esta. Você se refere ou não ao infinito? Tal é o critério da sua vida. Ok, obrigada. Por nada. E é bem legal isso, né? Porque já o Jung, né? Carl Gustav Jung, com as reflexões, né? Os mergulhos dele através de todo o trabalho que ele fez, né? Ele já se aproximava do divino dentro dele, né? E ele já entendia que há uma consciência que sobrevive à morte do corpo físico. Ele não conseguia dizer o quê, mas ele entendia que sim. Bom, pessoal, a nossa hora está acabando, aliás, já acabou, mas não sei se alguém tem alguma pergunta que precisa ser feita agora, aproveitem, senão a gente vai encaminhando para o final, né, Cláudia? Hoje eu posso ficar, porque hoje eu não vou atender, mas em maio eu já vou estar atendendo. Eu ainda estou uns diazinhos de férias, né? Um pouco de ócio criativo. Tentando, né, gente? Que não é mole, não. Mas eu posso ainda esperar um pouquinho. Quando você colocou aí a questão do ócio criativo e as nossas responsabilidades, as nossas tarefas, equilíbrio difícil, né? Às vezes não é Muito muito fácil. difícil. Mas, às vezes, só o fato da gente sair um pouco daquela atividade e entrar em outra, né? Não faz um trabalho intelectual, mas faz um trabalho manual, um trabalho, né, dentro de casa, enfim, já ajuda, né? Já colabora. Mas é importante também, né, ter um tempo um tempo sem tempo, né? Porque as férias, né, deveriam ser assim, né? Um tempo sem tempo, né? Sem horário marcado, né? Acordar com mais lentidão, enfim. Isso também é bom. Um pouquinho de descanso mental, né? Quer dizer, sem a responsabilidade do tempo ali cobrando a gente disso e daquilo, né? Mas É tudo bem. verdade, Mas tudo bem, pessoal. É sempre uma alegria imensa a gente se encontrar, mesmo que seja virtual, mesmo que a gente esteja aqui, né? Aprendendo, e te agradecer, Cláudia, por tudo isso que você trouxe para a gente hoje. Esse primeiro dia de estudo, excelente, gostoso, feliz da vida por estar aqui juntos com vocês, apesar de estar no Brasil. Cláudia, obrigada, muitíssimo obrigada. E se você quiser e puder encerrar para a gente,